Mesmo com a crítica de aliados, o presidente da República, Jair Bolsonaro, insiste na indicação do filho para embaixador nos Estados Unidos. A informação que chega de Brasília, com som e com imagem, Luciana Verdolim. Olha, o presidente Jair Bolsonaro ainda insiste na indicação do filho para ser embaixador nos Estados Unidos, mesmo depois da proposta ter sido duramente criticada, inclusive por alguns aliados. No meio diplomático, a ideia é vista com desconfiança, uma vez que o cargo é considerado o topo da carreira. O presidente minimiza as críticas e diz que mantém a intenção de fazer, sim, a indicação do filho. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a embaixada dos Estados Unidos um filho meu, tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Bolsonaro, mais uma vez, saiu caminhando aqui do Palácio do Planalto e foi até a Câmara prestigiar uma sessão que comemorava o aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército. O filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, também esteve presente. Os dois conversaram no fim de semana sobre a indicação à embaixada. O deputado já afirmou que se acha capacitado para o cargo e virou meme depois de ter afirmado que já fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Ontem ele evitou comentar o assunto e saiu em defesa do pai. Certamente o PSL, aos poucos, a gente vai se entrosando e vai levantando as bandeiras que Vossa Excelência sempre lutou aqui. Vossa Excelência não é mais uma voz sozinha aqui, estamos ao seu lado. O porta-voz da presidência, Rego Barros, admitiu ontem que o presidente ainda não bateu o martelo, que ainda avalia a indicação. Disse que o nome do deputado Eduardo Bolsonaro é legalmente viável, detém a confiança do presidente e tem acesso facilitado junto ao governo norte-americano. O presidente Bolsonaro destaca que a indicação de embaixadores para qualquer nação com a qual o Brasil mantenha relações diplomáticas é uma atribuição única e exclusiva do chefe do Poder Executivo. O presidente Jair Bolsonaro também deu sinais de que novas medidas polêmicas podem ser necessárias e anunciadas. Ontem, ele comparou um país a um doente que precisa de tratamento urgente. Temos um problema pela frente. Estamos resolvendo juntamente com parlamentares. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns pouquíssimos ainda reagem. O porta-voz da presidência, Rego Barros, disse que o governo mantém a avaliação de que a reforma da Previdência tem como ser aprovada rapidamente lá no Senado, depois que na Câmara a proposta for aprovada em segundo turno. O porta-voz ainda disse que o presidente gostaria de destacar a liderança e a condução firme do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, na votação da reforma lá na casa. O placar de 379 votos a favor da proposta, no entanto, segundo o porta-voz, deixa claro o sucesso da participação do governo na articulação política e no corpo a corpo lá na Câmara dos Deputados. De Brasília, Luciana Verdolim. Esse discurso do presidente lá na Câmara ontem, ele mostra os dois extremos a que o governo está sujeito. Num trecho do discurso, o presidente diz que o país precisa de uma quimioterapia. Estava se referindo, evidentemente, à área econômica. Essa quimioterapia depende de reformas que precisam ser feitas no Congresso e a da Previdência é apenas a primeira reforma desse lote de mudanças que precisam ser providenciadas. E o segundo tópico é que o presidente, diante dessa necessidade da quimioterapia, ele indica o filho para a embaixada nos Estados Unidos. Já falamos muito aqui sobre a inadequação dessa escolha do presidente, mas ele insiste. E ele diz no discurso que a mídia critica. Nesse caso, não é a mídia. Pessoas próximas ao presidente têm insistido com ele para que ele reveja essa indicação. Se Bolsonaro tiver juízo, ele vai rever, porque essa escolha do filho dele não é boa nem para o filho, nem para ele. Não é boa para o filho porque retira o filho de um mandato que ele recebeu com mais de 1.800.000 votos, quer dizer, e ele vai ficar, em tese, mal com esse eleitorado
que não o elegeu para ir para a embaixada nos Estados Unidos. E é ruim para ele, Bolsonaro, porque pode ser questionado no Supremo por causa de nepotismo, cria ruídos no Senado, que vai ter que aprovar o nome numa hora em que o governo devia estar concentrado na reforma da Previdência. Por todas as razões, seria conveniente que o presidente revisse essa decisão, e há auxiliares dele insistindo para que ele faça isso. Olha, convém lembrar que não é verdade que a nomeação de embaixadores seja uma atribuição exclusiva do presidente. A indicação mas o Senado precisa aprová-la. E já existem sinais aí muito claros de que o Congresso não vê com simpatia essa indicação, e com razão. Quer dizer, indicações políticas já existiram, claro, nunca de parente de presidente. Por exemplo, o Delfim Neto foi embaixador na França durante o regime militar. Mas o Delfim Neto já tinha sido ministro e voltaria a ser. Era um homem preparado para ser embaixador do Brasil em Paris. Não é o caso do Eduardo Bolsonaro, porque o fato de ser afinado com o governo Trump pode até atrapalhar. Digamos que no ano que vem seja eleito um presidente democrata. E aí? Portanto, essas boas relações com o governo Trump deveriam preservar o Carlos Bolsonaro, no máximo, para alguma missão específica nos Estados Unidos, de entendimento e tal, nunca para representar, para chefiar a mais importante representação diplomática brasileira em todo o mundo. Mas a prioridade no Senado não é essa briga, é a Previdência, que tem que ser aprovada ainda lá, e deveria ser, e no Senado vai sofrer modificações, deve sofrer modificações importantes. Por exemplo, a inclusão dos governos, dos estados e municípios na reforma da Previdência. Mas o presidente Bolsonaro disse que, como todo mundo criticou, a indicação foi boa. Deve-se presumir que, se fosse elogiada, seria ruim. O argumento não faz sentido. E mais, o governo precisa parar de impedir que sejam destacadas reformas altamente positivas para o governo, porque introduz na discussão assuntos irrelevantes, nesse caso, sem relevância perto da reforma da Previdência, deveriam ser discutidos mais tarde. Então, eu vejo N motivos, e torço para que o governo dê certo, é bom ressalvar, não sou contra tudo, não. Eu vejo inúmeras razões para não indicar o filho, e não vejo nenhuma recomendando a indicação do filho.